Olá, povo de Deus, nossa reflexão de hoje, de terça-feira, sétima semana da Páscoa, 18 de maio de 2021, é a partir de Atos 20, de 17 a 27, e de João 17, de 1 a 11. De Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando chegaram, e estando todos reunidos, disse-lhes: Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente, e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, prisioneiro do Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a que ali me espera. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver a minha face. Todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Estamos diante de um discurso de despedida de Paulo dirigido aos cristãos. Encontramos na Bíblia muitos discursos de despedida que constituem realmente um gênero literário que atravessa os dois testamentos. Todos os discursos de despedida apresentam um esquema bem conhecido. O herói que faz o discurso encontra-se no fim da vida e enxerga a morte como iminente. A preocupação é com a continuidade da obra começada. Os discursos de despedida apresentam a obra começada e dá conselhos aos discípulos para assegurar sua continuidade com autenticidade e fidelidade. Nos mais diversos discursos de despedida que temos na Bíblia, quem o escreveu, é claro, é o autor do livro, que assim expressa também sua intenção na escrita. Temos discursos de despedida de Moisés, de Josué, de Samuel, de Tobias, de Jesus, de Paulo, como este que lemos apenas um trecho hoje e terminaremos de lê-lo amanhã. Paulo olha para o passado, para a totalidade de sua missão, defendendo-se de qualquer ataque que alguém possa fazê-lo. Ele foi um missionário pleno, não como muitos o tinham por apóstolo de segunda, só porque ele havia trabalhado com as mãos. Então, diziam que ele não era um apóstolo autêntico. Porém, esse serviço de Paulo tinha finalidades nobres: garantir o próprio sustento, é claro, e ajudar os pobres. E sobre as perseguições que recebeu, Paulo diz não se importar com elas, pois tem total consciência de que fez tudo o que era possível, anunciando plenamente o Evangelho da graça de Deus.
O discurso de Paulo em Mileto, que terminaremos de ler amanhã, é fascinante, pois o apóstolo, ainda que seja por meio da escrita de Lucas, abre o coração e fala abertamente sobre seu sentimento neste momento que está preso e pressente o seu fim. Revela a consciência do apóstolo em relação à missão que lhe foi confiada pelo próprio Jesus Cristo. Disso Paulo tem plena convicção. Sabe que não sonegou qualquer informação sobre tudo o que os seus interlocutores tinham de ouvir para que a salvação chegasse a todos. Frase cheia de realismo, diz Paulo ao afirmar: portanto, hoje dou testemunho diante de vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Essa convicção e sinceridade de Paulo devem ser também nossa, em relação à missão que recebemos de anunciar na íntegra o Evangelho. E de diversas formas nós recebemos essa indicação na nossa educação cristã. Ainda que nos custe, temos de anunciá-lo plenamente. João 17, de 1 a 11, Jesus ergueu os olhos ao Pai e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, e para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste. E eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Continuamos então a leitura do grande discurso de despedida agora de Jesus feito aos seus discípulos no contexto da ceia derradeira. Começamos hoje a leitura do último capítulo do discurso. Importante terminarmos a leitura desse discurso de Jesus com a afirmação mais significativa de sua totalidade. Pai, é chegada a hora. O Evangelho de João foi notificando que a hora ainda não havia chegado. Mas dentro desse discurso de despedida de Jesus fica claro que a hora chegou. Jesus vê sua morte muito próxima e avisa aos seus discípulos que ele agora parte definitivamente para junto do Pai. O Evangelho de João usa 75 vezes a palavra Deus e 120 vezes Pai, e sobretudo nos lábios de Jesus. Deus é como que tirado do templo e levado para o seio da família, onde carinhosamente podemos chamá-lo de pai, e algumas vezes com funções de mãe.
O capítulo 17 que começamos a ler hoje é conhecido também como a oração filial de Jesus. É Jesus se despedindo dos seus discípulos, mas falando com o Pai o que ele percebe ser fundamental para que seus discípulos deem continuidade à sua missão. Neste último momento, Jesus fala com toda a intimidade com o Pai e carinhosamente lhe pede que guarde os seus discípulos, evitando divisões entre eles. Impressionante que Jesus diga ao Pai que não lhe pede nada para o mundo, ou seja, para todos os que lhe fizeram oposição sistemática o tempo todo. É duro ouvir isso, sobretudo da boca de Jesus, pois nos passa uma impressão de pessimismo em relação à conversão do mundo. Mas eu confesso que eu também tenho dificuldades de orar por uma parcela significativa da sociedade, sobretudo pela classe dirigente e seus aliados, pois não acredito, não tenho fé nessa conversão. Jesus pede pelos seus discípulos, por aqueles que ele escolheu para constituir o grupo que daria continuidade à sua obra. E Jesus tem consciência de que seus discípulos pertencem ao Pai. São seus porque o são do Pai. E tudo que é dele é do Pai, e tudo que é do Pai é dele. Roguemos ao Pai que nunca nos fechemos à missão que Jesus nos confiou, sobretudo na vivência do mandamento maior, do mandamento do amor. Sabemos que amar os amigos já é exigente, mas Jesus nos lança o desafio de amar os inimigos. Bom, a santidade é um processo. O tempo de vida que temos talvez seja até curto para alcançá-la. Toquemos em frente, de esperança em esperança, esperança sempre. Um beijo no seu coração.